Graça e paz, amados, tudo bem? Aqui é o reverendo Ezequiel Almeida e hoje eu gostaria de estar trazendo à tona um debate um tanto quanto polêmico, porque eu tenho recebido muitas requisições, muitas solicitações pedindo para falarmos sobre o dízimo. Primeiramente, eu quero deixar o meu ponto de vista pessoal antes de irmos para o estudo da palavra, deixando claro que, na minha opinião pessoal, dízimo é uma questão de fé. Quando Jesus nos ensinou, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Portanto, o dar é uma prática totalmente coerente com a prática cristã, com a vida cristã. O que nós condenamos, né, é exatamente o uso inescrupuloso do dízimo, impondo isso como uma lei, impondo isso como uma regra para extorquir dinheiro de pessoas que ainda não têm um conhecimento bíblico, um embasamento bíblico suficiente para entender que dízimo é uma questão de fé. Se você crê que você vai dar e que Deus vai te abençoar dessa forma, assim o faça. Se não, boas novas é que você não vai para o inferno por não dar o seu dízimo, não é isso que vai te condenar. É uma questão muito pessoal. Mas, tirando de lado a nossa opinião, vamos para um entendimento bíblico do que é o dízimo. Se nós formos lá para Gênesis 14, versículo 28, nós vamos ver a primeira alusão bíblica ao dízimo, onde Abraão, por uma iniciativa própria, diga-se de passagem, não foi uma imposição de Deus, não foi um mandamento, foi um propósito pessoal de Abraão, de dar o seu dízimo, após ter ganho uma batalha, a um sacerdote chamado Melquisedeque. A Bíblia não fala muito sobre Melquisedeque, não sabemos a sua genealogia, não sabemos a sua origem, mas Melquisedeque abençoou a Abraão, e Abraão, por se sentir abençoado por Melquisedeque, lhe retribuiu 10% após ter ganho a sua batalha e ter prosperado. Então nós vamos ver a primeira alusão ao dízimo, um voto pessoal, mais uma vez eu friso, pessoal, não um mandamento, não uma lei, de Abraão a Melquisedeque. Por Melquisedeque não ter uma genealogia, em Hebreus fazer alusão, o escritor de Hebreus fazer alusão a Melquisedeque, fazendo uma analogia dele com Cristo, algumas pessoas usam esse texto para tentar justificar que, como Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, nós devemos dar a Cristo. O que, na verdade, nós sabemos que é uma tremenda forçação de barra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas situações distintas, diferentes, e que nós devemos ter um entendimento claro de que ali não se tratava de uma regra, se tratava de uma decisão pessoal de Abraão. Portanto, fortalecendo o nosso argumento de que, se você sentiu vontade de dar o seu dízimo, se você fez um propósito pessoal com Deus, assim como Abraão fez com Melquisedeque, que assim se faça. Mas isto não é uma lei, nem é um mandamento, só porque Abraão deu seu dízimo a Melquisedeque. Mais adiante, nós vamos observar na constituição da nação de Israel, quando Jacó teve seus 12 filhos, e dentre eles teve que repartir a sua herança, a herança das suas terras, após saírem da terra do Egito. E 2 filhos deles não receberam a herança. Um foi José do Egito e o outro foi Levi. Um, obviamente, não recebeu porque era governador do Egito, e o outro, Levi, foi excluído exatamente por ser escolhido para assumir um papel social e religioso do povo de Israel. Portanto, na distribuição de terras que Jacó fez aos seus filhos e netos, no lugar de Levi e de José, entraram Efraim e Manassés, que eram filhos de José do Egito, assumindo assim essas 2 tribos que ficaram, podemos dizer assim, de fora dessa distribuição de terras, formando as 12 tribos de Israel. Dessa forma, todos os demais irmãos, todas as tribos receberam a sua herança, receberam a sua porção de terra para cultivar, para criar seus gados.
foi atribuído à tribo de Levi a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, de cuidar das demais tribos e de cuidar principalmente do templo, que é onde era representada a presença de Hashem, a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. E houve um mandamento da parte de Jacó para os seus demais irmãos, que não deixasse faltar alimento à tribo de Levi, ou à casa de Levi, que era nada mais nada menos que o templo. Dessa forma nós entendemos até mesmo o que estava sendo estabelecido na nação de Israel, um conceito de Estado. Como hoje nós pagamos impostos, para que nossos impostos, pelo menos teoricamente, deveriam ser utilizados para assistência social e para tantas outras medidas de assistência aos nossos irmãos, ao nosso povo, assim em Israel já estava sendo estabelecido um sistema de gestão onde a tribo de Levi ficaria responsável não só pelo serviço social, mas principalmente pelo serviço religioso. Então hoje virou modinha, quem toca na igreja levita, quem canta na igreja levita, e os demais que cuidam do templo ficam excluídos deste termo levita. Na verdade, é um modismo religioso que tomou conta do nosso tempo, porque se nós formos atribuir hoje, tentando judaizar a igreja, o que virou moda hoje, judaizar a igreja como era nos tempos de Israel, os demais funcionários da igreja deveriam ser todos levitas, desde o porteiro, segurança, a secretária, o tesoureiro, todos que estão envolvidos no trabalho do sistema da igreja deveriam ser considerados levitas. E não apenas quem toca e quem canta. É mais um exemplo da ignorância teológica e bíblica dos cristãos dos nossos dias. Mas em nossos dias, os únicos que são sustentados pelo sistema religioso, ou seja, pelos dízimos e pelas ofertas, são os pastores e alguns poucos agraciados pelo sistema religioso. Ficam de fora os demais que trabalham gratuitamente para a igreja, sem o entendimento de que se um tem direito, todos deveriam ter direito, porque assim era a lei. Então, se é para cumprir a lei, vamos cumprir a lei integralmente, não parcialmente. Ou seja, é uma prática muito comum em nossos dias. Os pastores, os pregadores, os religiosos usam a Bíblia, até mesmo a lei, quando lhe é conveniente. Quando é conveniente, isso é bíblico, está na Bíblia. Quando não é conveniente, não, isso faz parte do passado. E assim nós vamos cair naquele texto muito conhecido por todos, que é o de Malaquias 3.10. Quem nunca ouviu um pastor pregar sobre Malaquias 3.10? Trazei os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento. Vós que me roubais nos dízimos e nas ofertas, e os pregadores colocam sobre o povo um jugo, um peso de consciência tão horrível por não dar o seu dízimo, mas esquecem de ler o contexto desse texto. O livro de Malaquias é um livro tão pequenininho, recomendo que você leia. E você vai perceber que Malaquias não estava profetizando da parte de Deus ali apenas para o povo. Ele estava profetizando primeiramente para os sacerdotes, que eram quem roubavam o dízimo do Senhor, que eram aqueles que comiam as oferendas, as carnes, os animais que eram oferecidos para serem sacrificados no templo. E quando Deus fala aí ao povo, está falando ao povo de Israel, não a nós, não a nossa nação, não a outra nação, mas sim ao povo de Israel. Malaquias 3.10. E é o texto mais utilizado hoje para manipular as pessoas em relação ao dízimo, impondo isso como uma obrigação, como uma lei. Não existe lei do dízimo para a igreja primitiva, para a igreja cristã. Por mais que os pastores vão espernear, vão se debater em relação a isso, porque eles, por falta de confiança no seu chamado, porque eu já debati isso com vários pastores, e ao final das contas, quando eles veem que não tem saída, a resposta deles é: mas como eu vou sobreviver? Como a igreja vai sobreviver sem os dízimos, sem a oferta? E a minha pergunta é: você não crê em quem tem te chamado?
Você não tem, você não acredita no Deus provedor, no Jeová Jirê, naquele que te chamou, que te vocacionou. Se o teu chamado foi verdadeiramente feito por Deus, Ele vai cuidar de você. Eu sou testemunha disso. Na maioria das vezes, eu sempre exerci a minha profissão e o meu trabalho para ter o meu sustento a partir do meu trabalho. E em alguns momentos da minha vida, onde o trabalho da igreja me sobrecarregou de forma que eu não tinha como prover minha subsistência a partir do meu trabalho, Deus, de forma miraculosa, cuidou de mim. E eu estou falando de Brasil, estou falando de trabalhar por anos nos Estados Unidos, onde o custo de vida era altíssimo, onde o meu aluguel era altíssimo, a alimentação era altíssima, eu com família, tendo que cuidar da minha família, mas Deus cuidava de forma milagrosa. E um dia eu posso estar testemunhando para vocês os inúmeros milagres que eu presenciei na minha vida, no meu ministério, por crer que Deus me chamou, e o Deus que me chamou é o Deus que cuida de mim. Que eu não precisava extorquir nem manipular a palavra de Deus para obter das pessoas algum tipo de ganho ou de vantagem, de sustento para o meu ministério. Então esse argumento é mais um argumento que cai por terra. Se você é um defensor ferrenho do dízimo e da ofertas, porque você precisa disso para sobreviver, é hora de você questionar o teu chamado, porque o Deus que eu conheço, quando Ele chama, Ele cuida. O dízimo era uma prática judaica e foi imposta como lei por Moisés para o povo de Israel. Nós vamos ver isso em Levíticos 23:30, em Neemias 13:13, em Levíticos 27:32. Só há uma curiosidade. Em ambos esses textos, quando era imposto pela lei, Deus se referia ao fruto da terra e a criações. Deus pedia ao povo que parte da sua criação, da sua plantação, fosse levado ao templo exatamente para que houvesse subsistência, para que houvesse alimento, para que os levitas sobrevivessem e continuassem desenvolvendo o seu papel vocacionado por Deus para cuidar dos seus irmãos das demais tribos. Esse é o contexto do dízimo no Velho Testamento. Vamos falar agora de dízimo no Novo Testamento? Então vamos agora ver o que o Novo Testamento nos diz a respeito do dízimo. Primeiramente, vale lembrar que Jesus era judeu, que a religião cristã nasceu em um ambiente judaico. Jesus, sendo um cidadão israelense, ele também cumpriu a lei judaica, que, entre tantos outros mandamentos, consistia em dar o seu dízimo. E eu tenho certeza que Jesus, em algum momento, deu também o seu dízimo no templo, como era de costume judaico. E eu creio que a mesma prática foi repetida pelos apóstolos por serem judeus, como Pedro, João. Ou seja, a gente vai perceber que logo no início da igreja primitiva, a própria igreja primitiva, ela repetia atos judaicos, ainda estavam muito enraizados. Como nós vemos, por exemplo, Pedro e João indo ao templo orar na hora nona, que seria 3 horas da tarde. Era comum aos judeus ir orar 3 vezes ao dia no templo, aqueles que estavam próximos ao templo. E nós vamos ver apóstolo Paulo raspando a cabeça por fazer um voto, que é também um costume judaico, era um voto de Narizeu, quando se findava, né, o período do voto, ele ia diante do sacerdote e raspava a cabeça. Então, a gente vai ver na igreja primitiva muitas práticas judaicas e até mesmo algumas contendas sendo geradas por causa dessas práticas, com a própria circuncisão, querendo que os gentios, os novos convertidos, se circuncidassem também em relação ao guardar o sábado, ao que comiam, o que deveriam comer, o que não deveriam comer. Ou seja, houve um período de transição em que o cristianismo se afastou do judaísmo. E nesse período de transição, durante esse período de transição, houve muita contenda dentro da igreja, porque existia uma mistura ainda de respeito à fé judaica e de uma nova adaptação à doutrina da fé cristã. No entanto, nós não vamos ver em nenhuma carta apostólica, em nenhuma escritura do Novo Testamento, o dízimo sendo uma orientação bíblica.
ou sendo uma orientação dada por algum dos apóstolos, ou pelo próprio Jesus. Muito pelo contrário, nós vamos ver Jesus criticando a prática dos fariseus em dar o dízimo e não cumprir outros mandamentos mais importantes que o dízimo. Quando nós vemos, por exemplo, Mateus 23, diz assim: ai de vós, escribas fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligência aos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus, como bom judeu, ele não anulou o dízimo. No entanto, ele criticou que os fariseus se importavam tanto em dar o dízimo, né, e esqueciam de coisas, ou negligenciavam coisas mais importantes, que era a fé, a caridade, o amor, o cuidado ao próximo. Então nós vamos ver que nos dois momentos em que Jesus se referiu ao dízimo no Novo Testamento, ele foi, na verdade, para criticar a postura farisaica, a postura hipócrita daqueles que davam dízimo e, por dar o dízimo, se achavam que estavam cumprindo toda a lei e que já estavam certos diante do Senhor, sem levar em conta coisas que eram mais importantes ou tão importantes quanto cumprir a lei. E não podemos impor sobre as pessoas uma lei que não foi aplicada à igreja, que não foi aplicada ao povo de Deus, foi aplicada ao povo de Israel, para a subsistência do povo de Israel. Mas hoje nós temos a igreja, irmãos, nós conhecemos tantas igrejas que sobrevivem sem dízimo. Por quê? Porque no cristianismo nós vamos ver um outro princípio surgindo, muito mais valioso e muito mais até pesado, posso dizer assim, do que o dízimo, que é o princípio da mordomia cristã. Quando a Bíblia diz que a igreja, os cristãos primitivos, vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos, para que cuidassem da viúva e dos órfãos. Então nós vamos ver na igreja primitiva um conceito de oferta, de doação, aonde cada um vai doar segundo o que ele sentir, não 10%, não é uma lei que estipula um valor, mas cada um vai doar aquilo que sente em seu coração, movido pelo Espírito de Deus, a doar. Então, para terminar, eu gostaria de que você lesse comigo 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, na igreja primitiva, o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, ele falava: contribua cada um segundo o que o Espírito de Deus propõe em seu coração. Ofertar, o nome já diz, é dar de coração, é daquilo que você se sente motivado, é uma forma de agradecimento ao Senhor. Não por imposição, não porque há uma regra, não porque há uma necessidade, não, é porque você faz isso com alegria. E você entende que você pode estar honrando ao Senhor com a parte do seu salário, com os seus bens, com aquilo que Deus colocou em suas mãos para que você distribua com os mais necessitados. E mais um detalhe muito importante que hoje é totalmente negligenciado e até vilipendiado, que é o quê? Os dízimos e as ofertas, até mesmo dentro do contexto judaico, ele é utilizado para obras sociais. Ele não é utilizado para comprar carro zero para pastor. Ele não é utilizado para construir uma linda casa pastoral. Ele não é utilizado para importar pedras da Itália para construir templos aqui no Brasil. Ele não é utilizado para construir riquezas, patrimônios, para construir verdadeiros impérios. Os dízimos e as ofertas devem ser destinadas para contribuir com a viúva e os órfãos. Se você ainda não tem esse entendimento, leia o livro de Atos, leia a Bíblia. Não se guie pelo que você ouve, porque quando a gente ouve, a gente muitas vezes é ludibriado por pessoas, pseudos pastores, pseudos líderes,
que nos ensinam muitas mentiras ou distorcem textos fora de contextos, nos ensinando várias heresias que nós aceitamos como verdade bíblica. E mais uma vez eu quero reafirmar aqui e deixar bem claro, eu não sou contra o dízimo. Se você quer dar seu dízimo, você acha que se der o seu dízimo vai ser abençoado, amém. É a sua fé. Faça isso. Aquela pessoa que entende que não há necessidade de dar o dízimo dentro do contexto obrigatório, respeite essa pessoa, porque não há lei que obrigue ninguém a dar o dízimo. A oferta, sim, é um ensinamento bíblico e até uma questão de consciência, é uma questão de bom senso, porque se você vai a uma igreja e senta em um banco, ele foi comprado com algum dinheiro. Se você está na igreja lendo à noite porque existe iluminação elétrica, foi paga com dinheiro. Se você está bebendo água, se você tem um banheiro, se você tem algum tipo de conforto em um local onde você se reúne para ali congregar e comungar sua fé, se você está ali, está sendo beneficiado por aquilo, por que não contribuir? Por que não ajudar? É uma questão até de obrigação pessoal. Não vamos ajudar. Se o teu pastor, ele come, ele bebe, ele tem família, é justo que ele tenha um salário. O que não é justo é que ele enriqueça. A base da manipulação bíblica em respeito a dízimo e ofertas. Mas ele precisa ter sua despesa, sustentar sua família. E se ele vive integralmente para a obra de Deus, não há nenhum problema em ele ter salário. Eu não condeno nem critico pastores, missionários, que têm salários são dignos do seu salário, é bíblico. Isso é bíblico. O que nós condenamos é o uso indevido do dinheiro que é arrecadado das pessoas para a obra do Senhor. Dinheiro que é contribuição dos fiéis deve ser utilizada na obra de Deus, no reino de Deus, para a expansão do reino de Deus e para suporte, ajuda, obra social àquelas pessoas mais carentes. Eu, sinceramente, não consigo entender como um pastor pode ter o seu carro importado, zero, indo para a igreja, sabendo que dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, tem algum irmão ali passando necessidade, e sem ter o que comer em casa, ou sem ter dinheiro para comprar um remédio para o seu filho. Eu não conseguiria morar em uma mansão sabendo que tem irmãos da minha igreja que estão morando desabrigados ou morando em lugares de risco, sem que eu não fizesse nada em relação a eles. Isso não foi o que nos foi ensinado na igreja primitiva. A igreja primitiva diz que todos depositavam o que tinha aos pés dos apóstolos, mas ela também diz que não havia necessidade entre eles. Não havia necessidade, porque o dinheiro que era arrecadado era para suprir a necessidade um do outro. Infelizmente, hoje, se nós colocarmos todo o nosso dinheiro na mão de certos pastores, nós vamos ficar sem o dinheiro e sem a bênção, porque ele vai pegar o dinheiro e vai comprar fazendas, bois, construir palácios. Infelizmente, essa é a realidade do evangelho de hoje. Mas existem pastores sinceros, existem homens de Deus sérios, que estão trabalhando com seriedade e que precisam da atenção do povo, da atenção daquelas pessoas que estão sendo abençoadas pela igreja, ou pela palavra desse pastor, pelo cuidado desse pastor, precisam também retribuir de alguma forma, abençoando a vida deles. Ok? Então fica aqui a nossa palavra hoje de esclarecimento, respondendo a inúmeras perguntas que eu tenho recebido em relação a dízimo, para que você tenha um pouco mais de entendimento. Foi um estudo rápido, logicamente, seria muito prolongado se eu me aprofundasse em várias referências bíblicas, mas eu me coloco à disposição. Pode fazer as perguntas aqui embaixo, pode me chamar no privado, pode comentar aqui, que eu vou ter o maior prazer de te responder, dentro da medida do possível, da demanda, eu vou te respondendo, e esse é o meu chamado, esse é o meu ministério. Não tem problema nenhum em tirar dúvidas. O importante é que você cresça em fé e em graça dentro da palavra do Senhor e não seja manipulado por pessoas mal intencionadas que hoje usam a palavra de Deus, usam a fé cristã para extorquir dinheiro de pessoas desavisadas. Ok? Então fique com Deus, que Deus abençoe e que traga clareza ao seu coração.